para quem nós apelamos aqui, pedimos socorro, e ele foi de imediato, atendeu. Doutor Jorge Sola, bom dia. Bom dia, Varela. O senhor fez essa cirurgia bariátrica? Fiz há 11 anos. Perdeu quantos quilos? Perdi 65 quilos na época. Já ganhei os 10, 11 anos depois. Mas funciona? Funciona. Inclusive, já é comprovado o impacto não só na redução da obesidade, mas impacto também no diabetes. Inclusive, hoje, Varela, é o Dia Mundial de Combate à Diabetes. Diabetes. Logo mais, às 9 horas, nós vamos estar no SEDEBA, lançando, vai ser o primeiro estado no Brasil a lançar um protocolo para a utilização pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, das insulinas especiais, dos análogos de insulina. Então, hoje vamos estar apresentando o protocolo que foi aprovado pela Secretaria de Saúde do Estado e pela Sociedade de Endocrinologia Brasileira de Endocrinologia, e a Bahia sai na frente, ampliando a assistência aos pacientes com diabetes. Como vai ser o tratamento do jovem? Como vai ser? Isso é importante, Varela, porque no estado que ele se encontra, ele não pode ser submetido à cirurgia bariátrica. Nós já fizemos aqui na Bahia pelo SUS, mais de 800 pacientes foram submetidos à cirurgia bariátrica, mas você tem que preparar o paciente. Então, ele vai ficar internado no Hospital Roberto Santos, vai ser colocado um balão intragástrico, que é um balão dentro do estômago, para diminuir a área do estômago, reduzir a ingesta, vai ter que passar por uma dieta com toda a equipe nossa de nutricionista, com todo acompanhamento de fisioterapia, toda assistência médica, de enfermagem, e vamos preparar esse paciente para, quando tiver condição adequada, ele ser submetido à cirurgia. Isso é fundamental para o sucesso da cirurgia e para a redução dos riscos, porque, como qualquer procedimento cirúrgico, não é isento de risco. Nós temos que criar as condições adequadas para o paciente poder ser beneficiado com a cirurgia. Então, depois dele preparado, ele vai entrar no processo cirúrgico. Até lá, ele vai estar no quarto, lá no Roberto Santos. A televisão foi o hospital que providenciou, a equipe já está toda a postos. E o paciente, ele é super obeso. Para você ter ideia, no Roberto Santos, nós temos camas especiais para pacientes obesos. E não foi possível utilizar com esse paciente. Teve que fazer uma adaptação frente ao porte físico dele, que não permitia nem ficar numa cama preparada para pacientes com uma obesidade mórbida. Bom, agora a senhora está feliz? Isso que é importante. E eu agradeço muito a você pela sua produção. Nós, no papel aqui, é apenas, sabe, ser um elo de ligação, que imagine a gente ter essa ligação com direta com o secretário Jorge Sola, com o Bial, que sempre nos socorre também. Esses casos de saúde, graças a Deus, a gente tem conseguido resolver. Viu? Mas Deus lhe abençoe. E eu queria muito agradecer ao doutor Jorge Sola. Muito obrigado, que Deus lhe proteja. Amém. Tá bom? Agora, doutor Jorge Sola, vamos falar de coisa muito séria. O que está acontecendo com a municipalização da saúde? O senhor, que inclusive esteve no Ministério, tem um histórico importante, conhece, tem uma experiência vivencial muito grande, e fica aqui a gente sem entender o que são clínicas credenciadas e o que são instituições filantrópicas. O povo precisa entender isso. Com certeza, Valena. O município de Salvador está em gestão plena. Isso significa o quê? Significa que os recursos federais, os recursos do Ministério da Saúde, para contratar instituições privadas, sejam elas lucrativas ou não lucrativas, filantrópicas, ele é repassado para o Fundo Municipal de Saúde e é a Prefeitura que contrata. Existe um desequilíbrio financeiro, no caso de Salvador. Nós já conseguimos, com a intervenção do governo do Estado, com apoio da bancada, e especialmente queria agradecer ao ministro Padilha, que tem sido extremamente sensível aos pleitos de nossa capital, nós conseguimos resolver o problema da obra social de Irmandúcia. O contrato veio para o Estado e regularmente tem sido repassado os recursos. Resolvemos o problema do Aristides Maltês. Quer dizer, a Irmandúcia saiu da municipalização. Isso. Agora, a Irmandúcia... Desde o ano passado. Desde o ano passado. Estamos pagando religiosamente em dia. Falar nisso, desculpe, doutor Sola, não esqueça no Natal comprar o Panetone Dulce Natura. É o Panetone de Irmandúcia. Procure no mercado, ajude as obras sociais. Isso. O Hospital Aristides Maltês também tinha ampliado os seus serviços sem a mesma ampliação do aporte financeiro. Com apoio da bancada do ministro Padilha e nossa intervenção, nós conseguimos que o Ministério da Saúde ampliasse os recursos para a Prefeitura de Salvador, para ampliar os recursos do contrato do Aristides Maltês, mas ainda existe um desequilíbrio. Na próxima semana, Varela, provavelmente estaremos junto com a Secretária Municipal de Saúde, em Brasília, mais uma vez pleiteando o apoio do Ministério da Saúde. Eu tenho certeza que teremos mais uma vez a sensibilidade e o apoio do Ministro da Saúde para aumentar o aporte financeiro
para os contratos. A pergunta que fica é o seguinte: o dinheiro da saúde contingenciado no orçamento da União é pouco? É isso? É uma coisa que eu queria a sua opinião. Por que a educação tem 25% e a saúde só tem 15%? Essa foi uma definição que os legisladores estabeleceram. Agora, Varela, eu vou dar só um dado que eu tenho utilizado, que é sintético e mostra o quanto é insuficiente o recurso para a saúde no Brasil. Nós temos um sistema de saúde que é público universal. Eu comentei com vocês, a gente faz cirurgia bariátrica, cirurgia de alto custo. A gente distribui medicamentos de alto custo para todos os pacientes transplantados, tratamento de hepatite, diabetes. Falei que nós vamos, a partir desse protocolo, introduzir o que há de mais moderno em insulinas no SUS. E sabe quanto é que o SUS tem? Se você somar todos os recursos federais de todos os estados, de todos os municípios, e dividir para a população, em 2010 foi apenas, pasme Varela, R$ 1,98 por habitante dia. Isso significa R$ 1,98 para ir desde matar mosquito da dengue até fazer cirurgia bariátrica, transplante de coração. Estou dizendo que o povo precisa saber Desde ter, Varela, nós temos o maior programa de vacinação pública do mundo. E mais de 90% dos procedimentos de alto custo, de alta complexidade no Brasil, são bancados pelo SUS, tratamento de câncer, quimioterapia, radioterapia, transplante. São 97% dos pacientes com insuficiência renal fazem hemodiálise pelo SUS. Então, o SUS não é medicina de pobre para pobre, pelo contrário. Se não fosse o SUS, o Brasil não teria a grande oferta de serviços de alta complexidade que nós já temos hoje. E não teríamos programas essenciais de combate a doenças infecciosas. O SAMU que você mostrou aí, Varela, o Brasil tem hoje o maior sistema de atendimento pré-hospitalar público do mundo. Começou com o presidente Lula em 2003 e hoje já alcança mais de 100 milhões de brasileiros cobertos pelo SAMU. No próximo dia 1º de dezembro, o ministro da Saúde vai estar em Salvador entregando mais ambulâncias para ampliar ainda mais o SAMU e renovar a frota do SAMU. Então, tudo isso, Varela, pasme, que é programa mais eficiente, porque a eficiência é isso, é fazer o máximo com o pouco de dinheiro que você tem. R$ 1,98 para fazer isso tudo, eu sinto muito, mas é uma miséria. É um financiamento extremamente insuficiente. Precisamos aumentar. Infelizmente, Varela, não aprovaram a CPMF para a saúde, não aprovaram o royalties de pretório para a saúde, e a saúde tem sido sempre esquecida. Por isso, inclusive, nós estamos com um projeto de emenda popular, de iniciativa popular, pedindo assinaturas para propor que o orçamento federal aplique pelo menos 10% da receita em saúde. Nós precisamos melhorar o financiamento para o SUS, para atender a todas as demandas que chegam no dia a dia. Eu, inclusive, falo sempre, eu sou bitransplantado. O SUS pagou o meu transplante também, que eu fui transplantado em São Paulo, o hospital alemão entrou na parada, mas o SUS pagou. Eles receberam, independente do que eu gastei com médicos particulares e planos de saúde. E eu não tenho queixa, eu tomo medicamento importado, o Prograf é importado, o Mifortic é importado, nunca faltou no Manuel Vitorino, onde eu pego minha medicação, eu tenho que dar esse testemunho, que a gente ouve falar mal, e não sabe desse detalhe. Vou lhe dar R$ 1,98 dia para dar saúde ao povo brasileiro. Para fazer tudo. Tudo. Desde prevenir doenças a fazer procedimentos cirúrgicos de alto custo. E vou lhe dar uma notícia boa, Varela, você que deu o depoimento aqui como paciente que tem tido esse aporte. A Bahia Pharma, que tinha sido fechada no final dos anos 90, o governador Wagner reabriu, e acabamos, na semana passada, de firmar um protocolo com o Ministério da Saúde e com a Novartis, que é um laboratório suíço, uma das maiores multinacionais de medicamentos. É quem fabrica o Mifortic. A Bahia Pharma vai ser o produtor no Brasil de 2 medicamentos imunossupressores, o everolimus e o micofenolato de sódio. A transferência de tecnologia vai ser feita pela Novartis para a Bahia Pharma, num prazo de 5 anos, de forma que, ao final da transferência de tecnologia, a Bahia vai produzir everolimus e micofenolato de sódio para os pacientes do SUS no Brasil inteiro. Então, nós estamos retomando a produção pública de medicamentos e apoiando a ampliação da assistência no sistema público de saúde com essa iniciativa do governador Wagner, recriando a Bahia Pharma e fechando essa parceria com a Novartis. Pronto. Agora, eu queria falar 2 coisas, doutor Jorge. Aquela fila estúpida que o Brasil inteiro viu, por que acontece aquilo? E outra coisa, essa denúncia da Fundação José Silveira
Inclusive, a Folha de São Paulo publicou. Varela, sobre essa denúncia que saiu na Folha de São Paulo, né, eu trouxe, não vou nem me estender muito, porque os documentos falam mais do que eu possa aqui me delongar. Isso. Eu estou aqui com o parecer do Ministério Público do Estado, peço aqui se puder focar, Ministério Público do Estado da Bahia. Na verdade, são 3 pareceres, um de setembro de 2007, assinado aqui pelo Dr. Luiz Eugênio Fonseca Miranda, um outro do ano seguinte, onde reiteramos a consulta sobre o assunto, de 10 de janeiro de 2008, também assinado pelo mesmo promotor de justiça, e o terceiro, que nós fizemos mais recentemente uma consulta, depois das acusações que temos recebido do conselheiro Pedro Lino e Pedro Lino, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas do Estado. Ele levantou uma tese que é corroborada com a doutora Rita Torinho, que também é promotora do Ministério Público, tanto quanto o Luiz Eugênio, de que, quando o Estado fizer um contrato com o filantrópico, deveria pagar menos do que paga para uma instituição privada lucrativa. E aqui está o terceiro parecer mais recente do doutor Luiz Eugênio, de 11 de abril de 2012, onde, além de reiterar a posição anterior, ele desconstrói todos os argumentos apresentados pela doutora Rita Torinho, na recomendação de número 05 do 12, e pelo conselheiro do tribunal. Então, nós estamos cumprindo a lei, fazemos os contratos do Estado com parecer da Procuradoria do Estado. Não tem nenhum contrato na CESAB, Varela, que não tenha o parecer da Procuradoria do Estado atestando a legalidade. E acompanhamento do Ministério Público? O Ministério Público acompanha desde 2007. É bom destacar, inclusive, que esses contratos não surgiram nessa administração do governador Wagner. Anteriormente, a CESAB tinha contratos também com a Fundação Zé Silveira, com a Associação de Irmanduz, como o Brasil inteiro tem com os filantrópicos. E ontem, Varela, eu estive na reunião do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, que reúne todos os secretários, deu depoimento sobre esse ponto de vista do Tribunal de Contas. Na verdade, não é do tribunal, é de um conselheiro, porque não foi nem avaliado pelo plenário, e de uma promotora, e houve consenso de todos os secretários estaduais que o Brasil inteiro pratica o mesmo procedimento. Não há diferença de pagamento quando você contrata um filantrópico e quando você contrata um hospital lucrativo, uma entidade privada lucrativa. E não é só o SUS, não. Os planos privados de saúde, Varela, é a mesma coisa. Vou dar um exemplo, para entender mais facilmente o telespectador. O Hospital da Bahia, ele é privado lucrativo. O Hospital Português, ele é não lucrativo, é filantrópico. Se o Sul América paga o tratamento de um paciente no Hospital da Bahia ou no Português, é a mesma tabela, o mesmo valor. Então, quando o filantrópico concorre a um contrato do poder público, não pode o poder público pagar menos. Eu já disse à doutora Rita várias vezes, se ela entrar na justiça e um juiz determinar que o Estado pague menos, eu vou achar ótimo. Vai ser uma economia para o Estado. Mas até que a justiça comprove que a tese dela tem fundamento, eu vou seguir o que está escrito na Constituição Federal, no artigo 195, vou seguir o que o próprio Ministério Público recomenda, e é bom lembrar que cada qual no seu cada qual. Quem tem responsabilidade e delegação no Ministério Público para acompanhar os filantrópicos é esta área da Promotoria de Justiça de Fundações. Então, apesar de a doutora Rita também ser promotora da Justiça, a princípio eu tenho que seguir a recomendação da área especializada em contratos com os filantrópicos. E o responsável por isso é o doutor Luiz Eugênio. Desde 2007, quando nós começamos o trabalho na Secretaria, nós estamos seguindo a orientação do Ministério Público da área responsável do contrato dos filantrópicos. E, Varela, eu vou deixar com você o documento, você vai poder ler. Vou ler só uma frasezinha no final da conclusão, onde ele diz aqui.